Fala concurseiro, fala concurseira, alunos do Dimensão Pro, futuros aí aprovados, né, nos concursos futuros da vida, carreiras militares. Eu sou o professor Neemias Araújo, onde venho aí lecionando a disciplina de matemática, seguindo a série de estudos, né, no que diz respeito a funções, né, tendo em vista que hoje daremos início a mais um conteúdo sobre funções no que diz respeito à composição de funções, né? Ou seja, quando eu coloco assim uma função dentro de outra, ou seja, na sua variável, né? Tendo a variável, eu lanço uma outra função naquela variável, certo? Então aí se dá justamente a composição de funções, certo? Então venha comigo aqui na tela, onde temos por base uma definição, né? E diz assim, ó, é toda função do tipo f a com relação a b, né? E g, uma segunda outra função, né? De b em c. É possível obtermos pela composição de ambas uma terceira função h a em c definida por hx igual a fog, né? De x, que é igual a f g de x. Entenda bem. Vamos lá. Reexplicar para que vocês possam entender com base nas definições, né? Temos noção que função, né, é uma relação de dependência, né? Dado dos conjuntos ali, onde eu tenho um conjunto de partida e que, por sua vez, como já vimos nas primeiras aulas, é justamente o nosso domínio, né? Então aqui temos o conjunto de partida e o conjunto que recebe justamente a relação, né? A gente vê ali na questão do diagrama a relação dada por flechas, né? Onde eu tenho um conjunto de partida, o conjunto inicial seria o meu domínio, o meu conjunto que recebe esses elementos, né? Com relação às flechas ali, se você lembrar das primeiras aulas, é o meu contradomínio, que por sua vez aqui, ó, é o conjunto B, né? E diante desse conteúdo qual estamos vendo hoje, né, sobre funções compostas, esse meu contradomínio agora passará a ser domínio, né, com relação a um outro conjunto, né, um terceiro conjunto, que por sua vez, diante dessa composição, ele passa a ser o nosso contradomínio. Entenda bem. Temos aí as relações entre conjuntos, né? Diante de uma primeira função, eu tenho um conjunto de partida, conjunto A, e o conjunto B é o nosso contradomínio. Porém, dado uma outra função, né, o qual iremos fazer a composição entre elas, né, o meu conjunto de chegada, que anteriormente era o meu contradomínio, passará a ser domínio, certo? E que, por sua vez, dado um terceiro conjunto, ele será o nosso contradomínio. Então, é toda a função do tipo A com relação a B, né? A relação de dependência, a depender da nossa f de x ali, certo? E G seria o nosso contradomínio, ó, com relação à primeira lá que vimos, né? Para C. Então, é possível obtermos uma composição de ambas, uma terceira função, né, que seria aí H, que é a relação direta aí de A para com C, não é? Definida por H. Por sua vez, a gente temos a expressão aí, ó, escrita da forma FOG. Quando você vê essa expressão aí, FOG, vai dar justamente no que diz respeito à composição de função, ou também dessa forma algébrica aqui, ó, fg de x, certo? Então aí seriam as nossas definições. Ou seja, compreende aqui comigo, diante dos diagramas, né? A gente temos aí a noção, né? Então, dado meu conjunto A, meu conjunto B e meu conjunto C, e que por sua vez, diante dos elementos aqui presentes, não é? Aí a gente temos a primeira situação, né? A para com B, do meu domínio para o meu contradomínio, certo?
bem como o meu contradomínio ele passará a ser domínio com relação a C. E dado aqui um outro ponto, né? Até porque para ser função não deve sobrar nenhum dos elementos. Bem como aqui A para com C tem uma relação, né? E aí se dá justamente a função composta. Então vem comigo aqui na tela novamente para com que possamos nos exercitar. É mais questão de aplicações, certo? Tendo em vista de alguns exemplos, dado as funções, ou bem como as questões em que futuramente, no decorrer das prestações dos concursos, independe da área, né? A qual você tanto almeja, você vai se deparar com composições de funções e que por sua vez aí a gente deve ter noção do que deve se fazer, né? No que diz respeito a tais situações. Ou seja, para a primeira situação temos aí a composição, né, com relação fg de x. Ou seja, o que é que eu devo fazer? No lugar da minha variável, né, da minha primeira função, no caso aí seria f de x, você pode observar que no lugar da minha variável x, eu vou colocar a minha segunda função. Ou seja, vem comigo aqui na tela e observa. Dado as duas funções, né, f de x igual a x mais 2 e g de x igual a 3x mais 4. Então, por sua vez, no lugar da minha variável, eu vou colocar minha g de x. Ou seja, quem aqui é o x? Seria justamente 3x mais 4, não é? Aqui é o lugar da minha variável, ó, certo? Mais 2. Ou seja, 3x mais 6. Essa seria a minha composição com relação a fg de x. Ou seja, no lugar da minha variável, eu coloco a minha segunda função. E por sua vez, eu efetuo os meus cálculos, né? A ponto que a composição de fg de x, né, seria aí, ó, 3x mais 6. É mais questões de prática, entendido? E se fosse ao contrário, professor? Pronto, justamente, eu colocaria minha f de x com relação ali, né, na minha variável para a minha função g de x. Ou seja, temos aí o exemplo, o segundo exemplo, continuando aqui, né, diante das expressões. Observe na tela ou tire um print aí para que possa acompanhar dentro da exposição aqui, né, com relação a f, né? Agora inverteu. E que por sua vez temos o quê? Minha expressão 3, no lugar da minha variável, né? Eu coloco a minha função f de x, ou seja, x mais 2, e agora mais 4, né? A minha função. Ou seja, no lugar da minha variável, eu coloco minha função. Ou seja, no que diz respeito à composição de funções. E aí, temos aquela propriedade a qual vimos, né? Diante das primeiras aulas ali, operações da matemática em si. Por sua vez, na multiplicação, temos aí a propriedade distributiva, certo? Em que o elemento que está fora, né, vai se distribuir aí, se relacionar com ambos que estão aqui em parênteses. Ou seja, qual seria minha composição, né, de g f de x? Ou seja, seria 3x, não é? Posteriormente, mais 3 vezes 2, de uma forma direta, né? 6 mais 4. Ou seja, minha composição seria 3x mais 10. Beleza? Dúvidas até aí? Então, professor, pode se relacionar a função com ela mesmo? Pode sim. É a questão do terceiro exemplo. Copiaram aí? Tudo certinho? Beleza. Então vamos lá para a terceira situação, o qual também pontuamos aí na nossa telinha, certo? Ou seja, seria a composição de f com ela própria, não é? Em que na minha variável,
eu vou lançar novamente sobre ela, né, a minha própria função, ou seja, substituir, né, dentro da minha variável. Ou seja, eu tenho x mais 2, né, tá aqui a minha função na minha variável x, né, e posteriormente aqui eu repito, né, a constante. Ou seja, no que diz respeito a tal situação, temos aí x mais 4. Dúvidas? Beleza? E posteriormente também teríamos aí a situação em que a g de x, né, ela tem a composição com ela mesma. Beleza? Então vamos lá. Ou seja, temos 3, né? No lugar da minha variável x, eu coloco a minha própria função, 3x mais 4, né? E posteriormente a minha constante. E diante da propriedade distributivas, né? Seria aqui g com relação a g de x. Certo? Então, vamos lá. 3 vezes 3x, 9x. Beleza? 3 vezes 4, 12, não é isso? Mais 12. E posteriormente aqui, minha, né, constante, ou seja, ali o 4. Ou seja, minha composição com a própria função seria 9x mais 16. E poderia até mesmo simplificar, né, com relação a ambos. Certo? Dúvidas até aí? Então vem comigo aqui na tela, diante dos exemplos aqui expostos, né? Composição de função seria justamente a relação de uma função a outra, né? Em que, por sua vez, no lugar da minha variável, eu substituo pela minha segunda função ou terceira função, onde há situações em que há composições de duas ou três ou mais funções. E daí é preciso você ficar atento, né? Onde temos aí, ó, na telinha. Exemplo 2. Dadas as seguintes funções, né? Em que minha primeira função f de x é 2x mais 5. Fique atento para esse detalhe. Minha g de x, 3x mais 7, não é? E minha hx, né, minha terceira função, seria aí x mais 1. Calcule, eu tenho aí 5 situações em que, por sua vez, né, uma das ela é justamente, como eu falei anteriormente, a composição das três, certo? Aí a nossa letrinha é. Beleza, dentro do que vimos anteriormente, né, vamos fazer a composição para tais situações. Eu tenho minha f de x, que por sua vez seria aí 2x mais 5, né, aproveitando aqui, né, 2x mais 5. Nossa g de x, quem seria? Seria justamente 3x mais 7, acompanha aqui no quadro comigo, né? E a minha h de x seria a igual a x mais 1. Para a primeira situação, temos aí, né, f de x, né? Ou melhor, f g de x, em que na minha variável, né, eu colocarei minha segunda função, que ali seria o g de x. Ou seja, eu tenho 2, né? No lugar da minha variável, 3x mais 7. E posteriormente o 5, né? Então, pela propriedade distributiva, temos que seria 6x, né? 2 vezes 3x, 6x. Mais 2 vezes 7, 14, né? E posteriormente mais 5. Então, nossa composição f g de x é igual a 6x mais 19. Ok? Primeira situação, diante da nossa composição, aí 6x mais 19. Agora seria nossa g de x, tirou um print aí na tela, beleza? Escreveu aí no caderninho, seria justamente g com relação
ao H, né? A nossa composiçãozinha. Então, beleza. No lugar da nossa variável, né? G seria nossa H. Então, beleza. Então, eu tenho aqui 3x, né? No lugar da minha variável, eu coloco a minha função, ou seja, x mais 1 mais 7. E aí, seguimos na propriedade distributivas, né? 3x mais 3 mais 7. Ou seja, 3x mais 10 seria justamente a composição das nossas funções g, h de x. Beleza? Terceira situação. A nossa terceira função com relação à primeira. Ok? Tirou um print aí, escreveu aí no caderninho. Vamos lá. É mais questão de prática, certo? Que por sua vez, quando você se deparar diante da prova do concurso a ser prestado, você já vai ter noção, certo? Então, seria H com relação a F, né? Então, beleza. No lugar da minha variável, tranquilo. Seria 2x, né? Mais 5, minha variável, né? Mais 1. Ou seja, seria 2x mais 6. Dúvidas? Ok? Tirou o print? Vamos seguindo. Nossa quarta situação seria o inverso, né? Dessa ao qual nós vimos. Lembrando que, diante do inverso, né? Vamos lá. Seria F H X, não é isso? Então, 2 vezes X mais 1 mais 5. Ok? Então, vamos lá. 2x pela nossa propriedade distributiva mais 2 mais 5. Então, seria 2x mais 7. Lembrando que, ressalto que f h dx, né, é diferente, para vocês não se confundirem, ok? Fiquem atentos para esse detalhe. E posteriormente, diante da nossa última e quinta situação, né, com relação às três situações, temos o seguinte. Primeiro, eu vou relacionar as duas para posteriormente quem está aí fora, né? Então, vamos lá. F, G, H, X. Não é? Então, beleza. Primeiro, eu devo relacionar nossa terceira função no lugar da minha variável, né? G, eu coloco minha HX. Posteriormente, diante do resultado obtido, né? Eu coloco na minha variável com relação ao F. Vamos fazer passo a passo. Primeira situação, eu tenho que é H, né? G, H de X. No lugar da minha variável G de X, eu coloco a função H. Então, vamos lá. Primeiro passo. Que posteriormente, né? E foi algo que já vimos, né? Mas vamos fazer novamente. Ou seja, 3, minha G de X, né? E no lugar da minha variável, nossa terceira função, X mais 1, mais 7. Beleza? Então, temos 3x, né? Mais 3, mais 7, seria igual, né? A 3x mais 10. Então, diante do resultado obtido, né, da composição, né, com relação ao GH de x, agora eu relaciono no lugar da minha variável, com relação à nossa primeira função, né, no lugar da minha variável, eu lanço a composição entre essas duas funções a qual já fizemos. Ou seja, no lugar da minha variável, né, seria 2 e multiplica 3x mais 10, ó, vê que eu substituí, né, diante da composição que foi feita com relação às duas, mais 5.
onde temos, né, 6x, melhor dizendo, 6x mais 20, 2 vezes 10, não é? Mais 5, ou seja, nossa função seria 6x mais 25, ok? A nossa composiçãozinha, o resultado obtido, se tivesse algumas das alternativas, né? E vamos ver questões em que envolve e apresenta ali alternativas. Temos aí que a nossa composição com relação às três funções seria expressa da forma xx mais 25. Diante do comportamento gráfico, você observa aqui que é uma função do primeiro grau, né? Tivemos aí a composição, a função do primeiro grau, e aí já vimos também em aulas, né, como seria o comportamento gráfico. Posteriormente, agora temos aí a situação de composições de funções em que, por sua vez, no lugar da minha variável já a função, né, dentro da expressão, nos dá aí alguns algarismos a ser substituído, né, onde nos deparamos também com situações do tipo. Se dá uma observadinha aí na telinha, né, e vemos que para a primeira situação, né, da composição, no lugar da minha variável com relação a g, né, de x, a gente deveria substituir aí a variável por 1. Ou seja, vem comigo aqui no quadro, temos as duas funções, né, f de x igual a x mais 1 e g de x, né, seria igual a x ao quadrado menos 3. Para a primeira situação, temos f g de 1. E quem seria a nossa g de 1? Ou seja, eu tenho 1 ao quadrado menos 3 é igual a 1, né, menos 3, que é igual a menos 2. Diante de tal resultado obtido, eu agora vou substituir na minha primeira função, que seria aqui, no lugar da minha variável, menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Beleza? Veja aí que ele nos deu, né, a questão do qual elemento seria substituído e que, por sua vez, a gente aí encontra não uma função, mas sim um resultado, certo? Nossa g com relação a 2. A questão diz no segundo ponto, né? Então, temos aí que seria a substituição, né? G de x, 2 ao quadrado menos 3, isso é igual a 4, menos 3, que é igual a 1, beleza? E que posteriormente, diante do resultado encontrado, com relação ao elemento qual substituímos, na nossa variável, colocando ali ele na nossa primeira função, temos que 1 mais 1, né? F g de 2 é igual a 1 mais 1, né? E que por sua vez aí é igual a 2. Ok? Tirou um print, beleza? Copiou? Vamos lá para a terceira e última situação, certo? Então, temos aí a composição de G, F, de menos 5, certo? E que por sua vez devemos substituir, né, no lugar da nossa variável por menos 5, certo? Primeiro eu resolvo essa situação para depois, ok? Então vamos lá. No lugar da nossa variável, menos 5 mais 1. Então eu tenho que seria justamente menos 4, não é? Então beleza. Diante do valor encontrado, eu agora substituo na minha segunda função. Ou seja, tenho que x ao quadrado, né,
menos 3, substituindo, menos 4, menos 3, né? E que por sua vez, temos aqui menos 4 ao quadrado igual a 16, menos 3, isso é igual a 13. Beleza? Lembrando que é totalmente diferente. Vou puxar aqui a parte. Menos 4 ao quadrado é diferente de menos 4 ao quadrado. Ok? Cuidado para não se confundir aí, né? Porque no lugar da minha variável, né, eu substituo por menos 4, que por sua vez, né, é totalmente diferente. Ou seja, aqui seria menos 16, onde justamente apenas o elemento está sendo levado ao quadrado, né? E que aqui seria todo o meu elemento, ok? Juntamente com o sinal, ou seja, seria 16. Totalmente opostos, ok? Certo? Então, no que diz respeito à composição de função, é justamente essa situação, né? Onde, dado duas, três ou mais funções, eu devo justamente fazer a substituição com relação à minha variável, né, diante da minha expressão ali, seja ela do qual tipo for, ou seja, pode apresentar situações em que, por sua vez, pode se tratar de uma função do primeiro grau, função do segundo grau, ou bem como, né, outros tipos de funções e que é preciso relacionar com relação a duas, três mais funções, certo? Basta tão somente a gente pegar a nossa expressãozinha ali e substituir pela nossa variável, certo? Então chegamos aí ao final de mais uma aula no que diz respeito a se tratando de composição de função, certo? E que por sua vez o que vai levar a você fixar este conteúdo justamente é a praticidade resolvendo aí questões e que posteriormente você vai se deparar futuramente aí diante dos concursos a ser prestado com situações, né, envolvendo aí diante de alguns contextos presente aí na sua provinha, certo? Então, estamos juntos rumo a essa sua aprovação.